Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou comentar os looks que eu usei na minha última viagem para o frio. Pra quem me acompanhou aí, eu estive viajando por 2 semanas. Foi uma viagem que se dividiu aí entre Itália, uma parte menor, e Portugal, uma parte maior. E foi uma viagem com dias de muito frio e naturalmente a gente reforça ali a proteção nos looks e tal. E o curioso disso tudo é que muita gente mandou muitas perguntas assim, querendo saber como usar isso, como usar aquilo, se dá pra usar vestido em temperaturas tão extremas, como que funciona na prática, o que tem por baixo e tal. Então eu decidi aqui pegar os looks mais comentados pra tratar aqui junto com vocês e mostrar exatamente assim, o que tinha por baixo, quais foram os meus truques, o que funciona, o que não. E é isso, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil pra vocês, seja pro nosso inverno, seja pras viagens. Bom, então eu vou começar com o meu aerolook. Foi o look que eu já saí aqui do Brasil pra viajar, que foi um look muito comentado e muito curtido. Aqui tava muito quente, eu viajei no meio do carnaval, portanto muito quente mesmo. Mas eu chegaria lá em temperaturas já assim, de próximo de 0 grau, porque a gente foi direto pra Roma, né, na Itália. Então eu precisava administrar isso de uma certa forma. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma base neutra, ou seja, eu viajei de legging e uma camisetinha de malha mesmo, gola V, sem ser de manga comprida, porque tava muito quente por aqui. Mas eu levei esse casaco, né, esse casaqueto alongado, na verdade, que é bem quentinho, que é de lã. E aí eu percebi que já dentro do aeroporto eu já conseguia usá-lo, porque, né, tem o ar-condicionado, mais friozinho. E dentro do avião, assim, 100%. Fora o fato de que dentro do avião a gente tem ali as mantinhas e tal. Então, assim, realmente a gente não passa frio. Aí, nesse caso, o que eu fiz? Eu sempre levo na minha mala de mão, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre o que eu levo na minha mala de mão, uma meia, porque eu passo mal de frio nos pés. Então a primeira coisa que eu faço quando eu chego no avião é tirar o tênis, tirar o sapato, ou a bota, o que quer que seja, e calçar, vestir uma meia, né? Aí eu levei uma meia preta, porque aí eu já não tirei mais. Fiquei com essa meia mesmo ficando meio feinho, mas eu ia chegar à noite, ia direto pro hotel, arrumar, tomar banho, comer e dormir, então assim, pra mim não seria um problema. E foi assim, chegando lá tava muito frio, mas como a gente pegou um táxi no aeroporto, desceu no hotel, foi totalmente suportável e deu super certo esse look. Bom, já esse look foi o primeiro dia de viagem, foi o primeiro look que eu usei. Esse look foi o que eu tive meu encontro com o Papa, então assim, com certeza vai ficar pra sempre na minha memória. Mas preciso dizer também que vai ficar pra sempre na minha memória o tanto que eu passei frio com ele. A previsão era de um dia mais quente e sem chuva. Nesse dia choveu, mas choveu, ficou serenando e a temperatura tava próximo de 0, com sensação de -2, -3, então foi muito frio. Aí o que eu fiz assim? Antes de sair do hotel, sem ter a dimensão que estaria tão frio, eu me protegi da seguinte forma. Aqui eu tô com a calça jeans, e aí eu coloquei uma calça térmica. Essas roupas térmicas que a gente chama de segunda pele, a gente encontra facilmente em viagens fora, né? Na Uniqlo, por exemplo, que é onde eu compro as minhas, tem um ótimo preço. Mas aqui no Brasil também tem na Lupo, na Decathlon, Centauro também, que a gente encontra aqui em BH, então é facilmente encontrado. E tem que ter, se for viajar pro frio e não quiser usar 7 camadas de roupa de lã, leve uma roupa térmica, porque você consegue, assim, diminuir e muito a quantidade de roupas que você usa. Então, nesse caso aqui, eu usei uma calça térmica, que pode também ser uma meia calça térmica, que eu também tenho, e é ótimo, que ela é ainda mais fininha. A calça jeans por cima. Aí, nos pés, eu botei uma meia térmica e coloquei a bota montaria. Na parte de cima, tinha uma roupa térmica por baixo, uma camisa de laço, aí tinha um suéterzinho preto de lã por cima e mais o casaqueto de lã. Muito quentinho, né? Muito, mas nesse dia eu passei muito frio. Eu senti falta de um casacão de cima a baixo, porque tava chovendo, chuva assim, tudo muito frio, muito gelado, muito molhado. Então, nesse dia não foi tão legal. Já esse look foi num outro dia ainda em Roma. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma calça térmica de novo, uma legging. Eu tava com a bota montaria também, porque ela protege mais, né? Ela cobre mais a perna. E aí na parte de cima eu tava com 2 roupas térmicas, porque como eu passei frio no dia anterior, eu não quis repetir a dose, né? Uma blusa de lã de gola rolê e esse casaqueto também de lã alongado por cima. Nesse dia eu tava bem mais confortável. E também o dia tava extremamente ensolarado, tava bem mais agradável, assim, então foi um dia bem gostoso, assim, a temperatura subiu um pouco, não estava chovendo e eu estava mais aquecida. Então, funcionou dessa forma.
Já aqui foi o nosso primeiro dia, ou melhor, nossa primeira noite em Portugal. Nesse momento especificamente a gente estava indo jantar no restaurante do Castelo de Óbidos e estava extremamente agradável a temperatura por lá. Quando a gente chegou de dia, estava mais ou menos uns 15 graus, ou seja, 0 grau, 1 grau que estava lá em Roma, a gente foi para 14, 15 graus. Então assim, eu tava me achando na praia, no Caribe, né? Mas à noite é claro que a temperatura cai um pouquinho, então eu me protegi. Aí nesse caso aqui eu tava com uma meia calça normal, nem estava com meia calça térmica, uma bota dessas botas meias que estão usando, a saia rodada midi de couro e por cima eu coloquei a roupa térmica e coloquei um casaqueto que eu amarrei uma faixinha na cintura. Portanto, eu tava bem tranquila, basicamente como a gente sai, como eu saio aqui no nosso inverno quando tá bem friozinho. Então foi bem agradável, curti demais, não sofri nada e não teve nenhum truque especial aí nesse caso não. Já esse look aqui, vocês podem ver que eu tô até com o pezinho de fora. Aqui eu tava com uma sapatilha, sem meia, sem nada. Não estava com calça térmica, tava só com calça jeans, essa calça jeans bem sequinha, skinny. E aí por cima eu tava com uma camisa jeans, que eu queria um look total jeans, e um casaqueto de lãzinha por cima. Então só isso, assim. Exatamente com peças que eu saio aqui em dias até não tão frios, assim. Bem tranquilo, foi um dia super agradável. Não tive nenhum truque, assim, pra lançar a mão, porque realmente a temperatura estava favorecendo bastante. Já aqui, a gente já tinha chegado em Porto. Nesse dia a gente bateu muita perna na cidade. Porto é uma cidade mais úmida, naturalmente mais fria por conta disso. Eu estava muito doente, foi a fase da viagem que eu adoeci. Eu já contei isso em outro vídeo aqui no canal, a parte 2 da viagem para Portugal. Então assim, eu tava realmente um pouco mais frágil e com isso a gente acaba sentindo mais frio, precisando de mais proteção. Então assim, nossa Anitta, como que você faz, como que você fez pra usar vestido em temperaturas tão baixas, assim, nesse dia devia estar 8 graus, assim. Quais são os meus truques nesse caso? Nesse dia eu saí com uma meia calça, uma calça térmica, uma legging, aí eu coloquei uma bota por cima, e aí na parte de cima eu tava com 2 roupas térmicas, coloquei o vestido e o truque que vocês não veem aqui, eu tava com um casaco na mão. Então nas fotos eu tirava pra ficar bonito e tal, porque o casaco era só um casacão mesmo, daqueles que protegem mesmo, assim, quase de neve, porque eu tava doente. Então eu usava aquilo pra bater perna, pra cortar o vento, mas na hora da foto eu tirava. Então é assim que acontece, assim, muitas vezes. Lógico que tem situações que dá pra você ficar só com o vestido, e dá mesmo, e eu vou mostrar que teve dia que aconteceu isso. Mas tem dias que não, e esse foi um dia desses. Ah, e uma coisa legal de falar é que os gorrinhos que eu usei ao longo da viagem toda, que as pessoas comentaram muito, e de fato eles são muito fofos, assim, fazem toda a diferença. Eles não só estão ali por questão de estilo, e sim, é muito por isso, mas muito também pra proteger. Então assim, é uma região que eu gosto de proteger, a cabeça e também o pescoço. Às vezes não tá aparecendo numa foto, mas eu tô sempre com o cachecol, a tiracolo, ou amarrado na bolsa, ou no braço, ou mesmo enrolado. Então são itens assim que agregam assim uma questão de charme e estilo na produção, mas também protegem muito. Esse outro look eu usei também enquanto estava em Porto, mas num passeio a Braga e Guimarães. E eu amei, assim, porque eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de agregar cor e alegria, assim, às produções de inverno. Então eu tava toda de preto por baixo. As peças de baixo você acaba repetindo sempre, assim, porque você não vai levar milhares, né? Então você leva, repete, 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 lava, troca, usa de novo. Então é assim que funciona, pra gente ter uma mala inteligente e tal. Então eu tava com o mesmo combo ali por baixo: meia calça, calça térmica, legging e bota. E na parte de cima, 2 roupas térmicas, uma blusa de gola rolê e o casaco rosa, dando essa alegria, né? Esse ponto de cor aí na produção. E pra compor mesmo, gorrinho pretinho de lã também, protegendo. E com certeza, ou era minha mãe ou era o Luciano que tava carregando ali um cachecol, a tiracolo. Nesse dia aqui, mais uma vez, eu tava com a base, essa que eu acabei de falar, que é 2 roupas térmicas, roupa, meia calça, nananã. E aí nesse dia eu agreguei o trench coat, que é excelente, ele super protege, super corta do vento. E aqui já dá pra ver uma produção com o cachecol, que ele é usado a todo instante. Compusei com a bota em estilo montaria, que também protege muito, né? Então eu tava bem quentinha, bem protegida nesse dia. Esse dia a gente fez um passeio pelo Vale do Douro, foi uma visitação guiada na Quinta da Pacheca, que era uma vinícola que tinha
recomendado pra gente e tal, foi maravilhoso, assim. Não tinha uma nuvem no céu, ensolarado, lindo, mas muito frio. Mas nesse dia eu não sofri. Essa produção que vocês estão vendo, tal qual ela foi perfeita, assim, não precisou colocar nada além. Aqui, mais uma vez, eu repito e trago pra vocês, a base era sempre a mesma, não preciso nem dizer. E aí eu quis variar, saindo da mesmice, saindo do preto, do marinho, do cinza, do marrom. Então a ideia, nesse caso, foi trazer também essa leveza de uma produção com tons mais claros, né? Porque além de ser super charmoso cor no inverno, eu acho muito charmoso também tons bem claros, assim. A gente não tem muito esse hábito aqui no Brasil, mas fora do Brasil é extremamente comum e muito elegante, assim. Eu acho bem bacana. Hoje em dia as pessoas estão se abrindo mais a isso e eu sou super adepta. Nesse caso aqui, da mesma forma, compus com um gorrinho de lã bem quentinho, combinando aí com o casaco. E embaixo, tudo aquilo que vocês já sabem. Esse look aqui eu já tava na terceira parte da viagem, ou seja, eu já estava em Lisboa. Esse casaco eu comprei durante a viagem, inclusive já tem vídeo aqui no canal com as minhas comprinhas durante a viagem. E eu amei esse casaco por N motivos. A começar pela cor, ele tem um mostarda muito elegante, assim, é uma cor que alegra, mais uma vez, né, no inverno. Ele é de lã, ele tem um caimento bem estruturado, assim, mais reto, menos feminino, mas mais reto, assim, eu acho que ele é tão bonito por isso. E eu gostei demais dessa modelagem. E aí por baixo eu não preciso dizer, né? Qual é o segredo? Não tem segredo. Toda aquela base que eu falei pra vocês. Aqui mais uma vez uma bota montaria. Nessa viagem eu levei, sei lá, acho que uns 7 pares de sapato, mas eu acho que eu acabei usando, batendo mesmo, só uns 3, por conta da temperatura que a gente acabou encontrando por lá. Então era bota o tempo todo e de vez em quando um tênis ou uma sapatilha. E aí nesse caso, mais uma vez eu compus aí com o cachecol, que é um super aliado nesse momento. E aí uma coisa que eu acho legal é que em viagens eu acho interessante a gente dar uma variada também nos penteados que a gente usa. Eu sei que não é o foco, né? Eu tô aqui pra falar dos looks de inverno, mas eu acho super elegante, assim, essas produções que são bem fechadinhas, gola alta, muita roupa e tal. A gente fazer um rabo baixo, ou um coque de lado, ou puxar uns fiozinhos na frente. Nesse caso eu fiz isso, fiz um rabo baixo com os fiozinhos puxados. Ficou super legal, a gente consegue dar uma variada, assim, com o mínimo esforço, sabe? Então acho que vale super a pena. Nesse dia a gente foi pra Cascais, que é uma cidade litorânea, ali a 30 minutos de Lisboa, maravilhosa. Inclusive foi uma das que eu tive vontade de ficar pra morar mesmo. E tava muito frio, mas muito frio mesmo. Teve um dado momento, assim, inclusive no vídeo, nessa parte dá até pra vocês verem que eu enrolei aqui toda, assim. Eu tava só deixando uma partezinha aqui porque tava muito gelado. Mas deu, assim, só que tava muito frio mesmo, normal. Não foi a roupa que não protegeu, não. Já aqui, mais uma vez, vocês vão lembrar aí do vestido que eu falei agora há pouco, é o mesmo modelo. Eu comprei esses dois vestidos tempinho antes de viajar, já pensando nessas produções que poderiam ser usadas num frio mais extremo e também no nosso inverno aqui, ou dias um pouco mais frescos. Eu não falei antes, mas lembrei que agora, esse vestido ele tem uma abertura assim, de fora a fora nas costas, o que poderia impossibilitar o uso pra muita gente, mas o que eu fiz foi colocar a mesma base todinha. Então a abertura das costas acabava ficando neutralizada, assim, eu não tinha nenhum problema com isso. Então a base era sempre a mesma e eu simplesmente colocava um vestido por cima. Então não tem problema, entende? De usar um vestido. O problema de usar um vestido é usar só o vestido. Mas assim, você acertando a sua base mesmo pro inverno, tudo é possível. Mini saia, saia longa, vestido, enfim, o que quer que seja. E aí nesse caso, mais uma vez, eu usei o truque de estilo do capzinho, né? Que esse aí é um rajadinho e de preto e branco, tem um brilhozinho bem legal, bem estiloso, super usado lá fora. E eu fiz um rabo baixo, coloquei um estilozinho e tal. E aí o grande truque nesse caso também é que eu levei o trench coat, aquele que eu usei lá no Vale do Douro, eu levei ele na minha mão. Então tinha hora que tava meio frio, eu colocava, tinha hora que tava meio quente, eu tirava e segurava. E faz parte, gente. Em viagens para lugares frios é assim mesmo. A gente acaba trabalhando com aquela ideia de efeito cebola, né? Que a gente vai descascando e a gente vai colocando quando é necessário. Então, por exemplo, a gente vai totalmente empacotada quando é ambiente externo, mas de repente você chega num restaurante, você chega numa loja
e tá muito quente, a gente tem que ir tirando. Então tem que fazer isso, sabe? A todo instante. É até por isso que às vezes muita gente adoece, né? Esse choque térmico, esse choque de temperaturas, inclusive eu. Mas faz parte, tem que saber lidar, não tem alternativa pra isso. Esse look aqui foi o nosso penúltimo dia em Lisboa, né, em Portugal. Então a gente bateu muita perna, andei no ônibusinho vermelho, visitei o castelo de São Jorge, fui no LX Factory, que é uma região super legal, mas eu mostrei isso em outros vídeos aqui, depois vocês confiram essa série de Portugal, que tá super legal. E assim, na verdade, eu tava com um look bem feminino, né, uma saia com esse estilo xadrez, um perfecto acinturadinho e tal, mas no fundo eu tava com uma calça, além das térmicas de meia calça e tudo mais, que tava muito frio esse dia, mas muito mesmo. Embaixo da saia eu estava com calça e compus aí com um coturno, de uma forma até proposital, pra deixar o look mais moderninho, não tão romântico e tal, porque realmente ele tava com a saia rodada, na altura do joelho, um perfecto acinturando e tal. E aí o coturno eu achei que ficou bem legal. Coloquei um cachecol de lã bem grossinho amarrado aí no pescoço e super funcionou, assim. A gente sente frio, por exemplo, na sombra ou quando bate um vento, mas no sol e andando, tranquilo, assim. Vocês podem perceber que conforto acima de tudo nos pés, né? Não tinha salto pra bater perna, ou sapato apertando, bico fino, nada disso. Às vezes tinha, e tinha mesmo porque eu usei, quando eu sabia que eu ia sair de um lugar e chegar em outro sem andar muito. Às vezes pegando um Uber, um táxi, ou alguma coisa nesse sentido. Que foi o caso desse último look que a gente usou pra sair pra um restaurante. E inclusive eu até arrisquei aí não colocar meia, não coloquei roupa térmica. Eu tava com um vestido na altura ali um pouquinho acima do joelho, todo de lã preto, de manga comprida, gola alta. Coloquei uma bota over the knee, que já protege por si só, mas não tinha meia, não tinha roupa térmica. Mas era assim, eu peguei um Uber na porta de casa, desci na porta do restaurante. Depois peguei um Uber na porta do restaurante e desci em casa. Então não teve segredo, não teve problema e foi ótimo também a sensação de sair menos montada, assim. Então esse foi o último look da viagem. Compus com um colete alongado por cima de lãzinha, o que ajuda, mas realmente era uma produção assim pra lugar fechado, não é pra lugar aberto, nem pra bater perna por conta do salto e tal, mas super funcionou também pra essa situação, esse ambiente. Bom, então é isso. Esse foi, na verdade, um formato diferente aqui no canal. Foi feito a partir de perguntas e ideias que vieram ali no Instagram, nos directs e tal. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, quero saber qual foi o look preferido de vocês, que vocês usariam aí, se inspirariam numa próxima viagem. Inclusive, compartilhe aí com a amiga, com a vizinha, com a irmã, com a prima. Quem estiver indo para uma viagem para o frio ou que vive em uma região mais fria, com certeza pode ajudar muita gente. E é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!